Que a graça e o amor de Deus esteja com todos. Eu me chamo Dedé Muniz, anunciando a palavra de Deus. Meus amados, para mim é um prazer ter vocês comigo. Eu quero contar aqui um relato de um jovem. Depois eu quero fazer uma reflexão na luz da palavra de Deus. Que diz assim: o homem tinha 2 filhos. Uma era uma menina e um menino. Esse homem ele ficou viúvo e ele começou a cuidar dessas crianças, mas ele tinha que trabalhar para tirar o sustento para poder criar os seus filhos. E uma vez ele saiu para o trabalho como era de costume. O trabalho dele não era muito longe da sua residência. E ele saiu nesse dia e os seus filhos ficaram em casa. Mas um dia aconteceu algo que ele não esperava. Uma coisa muito terrível. A casa daquele homem pegou fogo. E ali tinha 2 crianças. E aquele homem foi avisado. E os bombeiros chegaram ali, mas o fogo já tinha invadido a casa toda. E os bombeiros chegaram e aquele homem no desespero grande, porque viu seus 2 filhos ali, dentro daquela casa. E um dos bombeiros, com muitas lutas, conseguiu tirar o menino dali de dentro. Mas a menina permanecia. E começaram aquela luta. E o pai, no desespero, querendo entrar ali, o bombeiro, agarrado com ele, não deixava ele ir, porque seria o fim dele. E aquele homem chorando, num desespero tão grande, e aquela criança também chorando. Mas o bombeiro estava ali atento àquele homem. Mas teve um momento que aquele menino saiu daquele local, porque era uma criança, as pessoas nem perceberam, e ele entrou dentro da casa, casa já invadida pelo fogo, e ele entrou naquele quarto onde estava aquela criança. Ele ali pegou aquela criança nos seus braços e saiu daquele fogo dentro daquela casa com a sua irmãzinha, abraçado com ela, e ele dobrava o seu pescoço para ver se cobria o rosto daquela criança. E ali as suas mãos aparando o seu rosto, cobrindo os seus olhos. E aquele menino conseguiu sair de dentro daquela casa com a sua irmã. E ali os bombeiros, a vê-lo, aquele menino, ficou impressionado com aquela cena. E o pai ali saiu desesperado, correndo, abraçar os seus filhos. E ali aquele pai ficou alegre porque viu a sua filha salva. Mas o menino estava ali todo queimado, o seu rosto, principalmente as suas mãos, porque ele, protegendo a sua irmãzinha, ele se queimou. O seu rosto ficou queimado, as suas mãos ficaram queimadas e os seus pés. Mas ele salvou a sua irmã. E agora aquele jovem, já crescido com 11 a 12 anos, ele estudando no colégio, o pai dele matriculou ele no colégio, mas ali começaram os alunos a zombar daquela criança, dizendo que não queria ficar junto com aquela pessoa porque era muito horrorosa. Alguns chamavam até de monstro. E aquela criança, quando chegava ali, eles não queriam conviver com aquela criança. Eles às vezes arrodeavam, passavam por outro lado da escada para não ficar perto daquele menino. Porque o menino tinha o seu rosto deformado, as suas mãos, a pele toda engeada. E aquele menino sofria tanto com aquelas humilhações. E os alunos um dia chegou para a diretora, dizendo: olha,
se esse menino continuar aqui na aula, nós vamos sair todos daqui e vamos falar para os nossos pais que não queremos mais estudar aqui, porque esse menino é horroroso, esse menino é feio. Nós não queremos ficar na mesma sala que ele. E aquela diretora ficou preocupada, porque eram todos os alunos numa só voz. E aquela professora chegou para aquele menino e contou a situação. Olha, não é por mim, mas você sabe, a nossa escola ela necessita dos alunos. Nós não podemos perder esses alunos por causa de você. Eu sinto muito. E aquele menino começou as lágrimas a cair dos seus olhos. Ele olhou para a professora e falou: eu quero que a senhora marque uma reunião com ele depois de terminar as aulas, que eu quero contar uma situação. Depois nós veremos o que pode acontecer. E aquela professora, ou melhor, aquela diretora, chamou a professora e falou para ela que queria uma reunião depois da aula. E quando foi no final da aula, a professora levou os alunos até a sala da diretora. E ali o menino ficou em pé, perto daquela mesa, e falou desta maneira: olha, todos vocês que estão aqui, eu quero dizer para vocês que um dia eu fui igual a vocês. Eu era bonito que nem vocês. A minha pele era limpa. As minhas mãos eram limpas que nem a de vocês. Eu não tinha esses defeitos. Mas um dia, o meu pai saiu para o trabalho como de costume e eu ficava com a minha irmã menor, porque eu não tinha mãe. Eu cuidava da minha irmã, mas um dia a casa pegou fogo. E ali os bombeiros chegaram com meu pai desesperado, queria entrar dentro da casa, mas os bombeiros não deixaram. Eu vi o desespero do meu pai e eu fiquei desesperado. E ali no momento, num descuido que os bombeiros deram, eu entrei naquela casa, na minha casa, para salvar a minha irmã. E ali eu percebi que a minha irmã estava ali dentro do quarto e o fogo estava ali invadindo. E eu peguei ela, coloquei nos meus braços, cobri com as minhas mãos, inclinei o meu pescoço, a minha cabeça para que ela protegesse o corpinho dela. E eu consegui sair daquela casa com a minha irmã viva. E eu quero dizer para vocês, eu salvei a minha irmã, mas eu fiquei dessa forma. E antes dele terminar o relato, aquelas crianças começaram a chorar, começaram a pedir perdão aquele menino, porque ele julgou tanto aquele menino de uma forma que fez um grande milagre. Aquele menino que salvou, deu a própria vida, quase dava a própria vida, melhor falando, para salvar sua irmãzinha. E agora eles ali estavam julgando, porque não conhecia a história daquela criança. E agora aquelas crianças se ajoelharam diante dele, pedindo perdão e falando: me perdoe. E hoje em diante, nós queremos ser teu amigo. Nós queremos que você fique aqui nessa sala conosco. Isso se você quiser, se você não quiser, você tem o direito de não querer participar mais da aula conosco, porque nós é que estamos errados. E ali aquele menino se alegrou, abraçou aquelas crianças e falou para eles: tudo bem, vocês estão perdoados e eu quero fazer parte desta família com vocês. Pois é, meu amado. Ouvindo esse relato,
dessa criança o sofrimento, desprezado, não tinha formosura no seu rosto, por causa da circunstância que aconteceu um dia naquela casa. Mas também me relembra um relato que se encontra nas Sagradas Escrituras. O nome deste homem, Jesus Cristo, Filho de Deus. O profeta Isaías, ele faz um relato no capítulo 53, que diz assim, no verso 3: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens escondia o rosto, era desprezado, e não fizeram dele caso algum. Oh, glória a Deus! Nós vemos aqui o Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra diz que ele não tinha nenhuma formosura. Ele era desprezado pelos homens. Assim como aquele menino era desprezado por aquelas crianças, o nosso Senhor Jesus também ele foi desprezado. Quando ele esteve aqui na terra, essa profecia que Isaías profetizou, aproximadamente 750 anos antes de Cristo nascer, a gente vê esse relato do que Jesus passou, o sofrimento naquela cruz. Ele era desprezado até pelos seus. Ele foi humilhado, ele foi cuspido no seu rosto, ele foi açoitado com um chicote, a sua pele foi rasgada, uma coroa de espinho colocaram em suas cabeças, perfurando a sua cabeça, o seu rosto. Mas ele não desistiu de você, ele não desistiu de mim. Ele foi desprezado, escarneceram, a tanto que foi pendurado numa cruz, e ele ficou deformado por minha causa, por tua causa, para nos salvar. Ele nos libertou do fogo eterno que um dia ia nos queimar. Ele deu a vida, ele ficou sem formosura, o seu rosto deformado, o seu corpo inchado, perfurado. Mas ele não desistiu de mim e de você. Ele nos deu vida, ele nos salvou, ele é o nosso Salvador. É por isso que nós falamos, nós o amamos, porque ele é o nosso Salvador. Assim, no relato daquele menino, que ele falou para aqueles alunos: vocês me acham horroroso, vocês me acham feio, não quer se aproximar de mim, não quer me amar, mas eu quero dizer para vocês que todas as vezes que eu saio daqui da sala de aula, quando eu chego em casa, a minha irmã corre para os meus braços, me abraça, me beija e me diz: eu te amo, meu irmão, porque você me salvou. Eu te amo, meu irmão, você me salvou. E nós também, meu amado, nós falamos que amamos Jesus porque ele nos salvou. Como diz a palavra, ele não tinha formosura, mas o amor dele era tão grande que não tem expressão para falar. Porque o próprio João, apóstolo escolhido pelo Senhor e Salvador Jesus, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Oh, glória a Deus! Esse é o Jesus que nós anunciamos. Ele é o nosso Salvador. Ele nos libertou. É por isso que nós falamos, ele é o nosso Salvador. Nós o amamos, porque ele nos livrou do fogo da condenação. Agora, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus! Que você possa entender, meu amado, que Jesus te ama. Que Jesus te ama de uma forma que eu não posso te explicar.
mas eu sei te dizer que Ele te ama e Ele fez tudo o que podia fazer para te salvar. E Ele está aqui. Ele quer te salvar. Ele quer te libertar do fogo eterno. Ele quer te libertar. Glória a Deus. Que você possa refletir nessa reflexão. Ele deu a vida para nos salvar. Aquele jovem ficou deformado para salvar a sua irmã. Ele era desprezado, mas a sua irmã jamais desprezou. A sua irmã expressava o seu amor todos os dias para aquele irmão. Imagine o nosso Senhor Jesus, que Ele morreu, derramou a última gota de sangue para nos livrar do fogo eterno, do fogo do inferno. Jesus deu a vida por mim e por ti. Ele foi levado ao matadouro. Ele foi levado crucificado naquela cruz, humilhado. O corpo todo ensanguentado. A sua cabeça perfurada. Todo o seu corpo inchado. Foi pendurado naquela cruz. Foi pregado ali naquela cruz. E aquelas pessoas zombando dele. Mas Ele nos salvou. Ele deu a vida para nos salvar. É por isso, amado, que nós temos que falar: eu amo o Senhor e Salvador Jesus, porque Ele deu a vida por mim. Glória a Deus. Aquela criança, aquela menina, ela não esqueceu num dia de agradecer o seu irmão, de o abraçar, o beijar e dizer que ele tinha salvado daquele fogo. Glória a Deus. Que você possa refletir nessa reflexão. Que a graça do nosso Senhor Jesus venha estar com todos vocês. Aqui fica o meu muito obrigado. Que Deus vos abençoe, hoje e sempre. Amém.